Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos à Casa de Amparo. Para quem não me conhece, meu nome é Alan Toretti. Palestra hoje vou falar sobre devotamento e abnegação. Então que Jesus possa vir até nós, abençoando a cada um daquilo que necessita, daquilo que precisa, nessa noite de palestra e de trabalho, onde é pregado o Evangelho, onde é pregado o amor ao próximo. Então, pessoal, a palestra Devotamento e Abnegação. O que seria devotamento e abnegação? Por que eu devo praticar o devotamento e abnegação? Quais que são os exemplos que a gente deve buscar para seguir essa doutrina? Eu vou falar sobre Espiritismo, vou trazer ensinamentos de Jesus, alguns exemplos pessoais e alguns exemplos para a gente seguir. Buscando a palavra no dicionário sobre abnegação, você vai achar assim: abnegação é usada para indicar a ação de abnegar, ou seja, desistir de alguma coisa. Essa desistência, por sua vez, costuma ser em função de outra pessoa. Então, vai abnegar de algo em benefício para outra pessoa. Numa caracterização de atitude altruísta, é fazer o bem sem pensar em você, sem esperar algo em troca. É uma ação caracterizada pelo desprendimento, em que a superação das tendências egoístas, que a gente pensa só no seu lado, da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, de uma causa, iniciativa ou princípio, dedicação extrema, altruísmo. Então, o que temos que falar? É usado para indicar a ação de abnegar. Vou botar um exemplo aqui. Eu trabalho numa empresa, isso aconteceu semana passada. Eu tenho um colega, amigo, o nome dele é o Jonathan. Ele tem uma filha que pratica o treino de futebol. Então ela participou de várias escolinhas, faz teste aqui e ali, e ela conseguiu ir fazer um teste lá num time grande do Rio Grande do Sul. Não tão grande, o Internacional, da qual eles são bem simpatizantes e gostam, né, desse time ali. E ela passou. Daí vai agora o grande teste, né, a grande provação. E aí tu vai abrir mão do teu emprego, que está te sustentando, que tu tá meio acomodado ali, para buscar algo para outra pessoa, para buscar a felicidade alheia. A abnegação é sacrifício de si mesmo para a felicidade alheia. Então, esse meu amigo fez isso. Ele se abnegou de uma coisa que era para ele, para a felicidade da filha dele. Então, esse é um dos exemplos de abnegação. O que seria, por exemplo, devotamento? Devotamento, vou botar um exemplo, tipo uma casa espírita. Então, a pessoa começa a frequentar, daqui a pouco começa um grupo de estudo, daqui a pouco é convidado a trabalhar na casa, e essa pessoa ela se devota para isso. Então, uma vez por semana, tem um dever, tem algo que ele tem que fazer, tem que cobrir. Uma vez por semana, ele tem que vir dar passe, isso aqui. Então, ele se propôs, ele se devotou a essa causa. E o que seria a abnegação? A abnegação é fazer algo a mais. Algo a mais, então, a Casa Espírita tem projetos sociais. Opa, eu vou fazer a Casa Espírita de palestra, para deixar que eu vou estudar, ou precisa de alguma coisa ali, qualquer coisa é só me chamar. É um devotamento, mas sem a coisa de, daqui a pouco, hoje eu não vou, mas aquele cara falou isso, daqui a pouco desiste. Então, a abnegação é uma coisa a mais, é uma coisa que te toca. Por exemplo, a pessoa que vai para a igreja todo domingo, ela é devotada. Agora vamos trazer um pouco do Espiritismo, sobre essa coisa de desinteresse, de esquecer a si mesmo. O Livro dos Espíritos pergunta: qual é a maior virtude de todas? Qual é a pessoa que quer se melhorar, quer buscar reforma íntima?
Qual que é a maior virtude de todas? O desinteresse pessoal. Aqui ele está falando de se esquecer a si mesmo. Agora vamos ao contrário. Qual dentre os vícios é o mais radical de todos? Daí os espíritos vão responder a Allan Kardec: o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai bem todos os vícios e vereis que no fundo deles existe o egoísmo. Ah, filha, eu tenho aqui meu trabalho, eu não vou abrir mão do meu trabalho que me sustenta para tu buscar isso. Vai saber, daqui a pouco tu não vai ganhar. Pai, eu posso brincar mais 5 minutos? Não, filho, não vamos brincar, vamos. Tu se esquece, tu começa a pensar mais no seu lado egoísta. O egoísmo e o orgulho são duas chagas da humanidade. A gente tem que tentar extirpar. Então a gente pode abnegar toda hora. Por exemplo, um filho. O filho ele não tem dever de limpar a casa. Mas vamos botar, vai que o filho, ele vê que o pai e a mãe trabalhou o dia inteiro, e tão cansado, e daqui a pouco ele mesmo vai lá e recolhe a mesa, lava a louça ou seca. Não é um sentido de orgulho? Ele precisaria fazer isso? Não, porque não é dever dele. Mas ele se abnegou das coisas que ele poderia estar usando o celular, jogando videogame, para buscar a alegria do próximo, para buscar essa abnegação. Então, a todo instante nós estamos sendo testados a abnegar ou ser egoísta. Ali no estacionamento, agora há pouco, eu estava vindo e trazendo um monte de roupa, e um amigo aqui perguntou: tu não quer ajuda? Então ele poderia escolher: você é egoísta, correr lá, pegar o melhor lugar, ou estou vendo que o irmão aqui está precisando de ajuda, eu vou me abnegar para ajudar ele. Então, a todo momento, a todo instante, a gente está vendo se a gente vai ser egoísta ou buscar a abnegação. E Jesus? Jesus, que é o nosso guia, o que ele fala sobre desinteresse pessoal? O que ele fala para nós? Jesus tem várias passagens, vou falar só umas. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser ganhar a sua vida, perderá. E quem por causa de mim perder a sua vida, ou do Evangelho, esse o achará. Quem quiser vir após mim, adianta falar: eu sou Jesus, eu sou cristão, se tu não pratica a caridade, não faz um trabalho voluntário, não pensa no próximo. Aqui ele está falando: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue o egoísmo, negue só pensar em tu e na tua família. Tenta buscar o próximo, tenta buscar a alegria no próximo. Isso que ele está querendo dizer. Depois tu vem, siga-me. Siga-me, o que isso quer significar? Seguir a doutrina de Cristo, não julgar, perdão, amar o próximo, amar os inimigos. Se a gente tem que ser cristão, a gente tem que ser um todo, estudar o Evangelho e pôr ele em prática. O que Jesus falou também? Ele falou muito sobre isso. Ele falou da porta estreita. A maioria das pessoas, como é que eu posso explicar? A gente tem deveres perante a sociedade. Então, a sociedade nos emprega, nos propõe que a gente, para ter uma casa, a gente vai ter que trabalhar, e a gente vai, através desse trabalho, a gente vai receber um dinheiro, um retorno, e a gente vai pagar nossos tributos, nossos deveres. Mas isso não é abnegação, isso não é caridade. Eu estou fazendo uma parte e eu estou retribuindo. Isso é dever. E quando tu faz algo a mais, isso é abnegação. O que ele fala da porta estreita? Quem quiser entrar. A da porta estreita é... Puxa, me fugiu. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e muitos estão nela. A maioria está nessa porta do egoísmo de viver só para si. E estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para vidas, e poucos delas que têm pessoas. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não conseguirão. Tá, isso é uma das partes, tá? Espiritismo e Jesus tem um monte, mas vamos seguir. Agora eu vou trazer Evangelho segundo o Espiritismo, para falar sobre a abnegação. Agora vamos trazer o sentimento. Por que ajudar o próximo?
antes de falar isso, é só como a gente tem que sempre botar Jesus como guia. Quando Jesus começou a praticar, ele amparava todo mundo. Amparava a pessoa que estava cega, foi lá, Jesus ajudou. A pessoa que estava surda, ajudou. A pessoa que estava com hemorragia lá, a mulher, ele ajudou. Então ele mesmo falava, dê sempre a qualquer um que lhe pedir. Então a gente tem que seguir o exemplo dele. Todo mundo que vier te pedir auxílio, tu tem que fazer essa parte. Então vamos falar de sentimento aí, para trazer a abnegação e o devotamento. Aqui ele fala da piedade. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos induz a Deus. Vamos refletir um pouco. No livro dos Espíritos tem a hierarquia dos Espíritos. É o que? Os Espíritos têm 3 classes. A classe dos imperfeitos, classe dos imperfeitos, dos espíritos bons e espíritos puros. Para chegar aos espíritos puros, é que nem se fossem os anjos aqui. Nós estamos nas classes dos imperfeitos ainda. Por quê? Porque ainda a gente sente raiva, ódio, inveja e egoísta. Quando a gente parar de sentir esses sentimentos, a gente vai para os espíritos bons. Mas cada classe tem um abecedário, vamos dizer, né? Por isso que a gente tem que fazer a reforma íntima para evoluir. Vamos lá? Piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos induz a Deus. Então a gente tem que seguir isso. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são bálsamos que lhes derramais nas feridas, e quando por bondosa simpatia chegais a lhe proporcionar a esperança e a resignação que encanto não experimentais. Exemplo, o irmão ali pedindo esmola, pedindo para todo mundo e ninguém está. E ele está com esperança que alguém vai fazer e proporcionar isso para trazer um alimento. E quando chega alguém com esse amor, com essa abnegação de esquecer a si mesmo e dar aquilo que ele está pedindo, é uma alegria, uma satisfação para ele. Tem um certo amargor, é certo, nesse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor ácido dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após sair. Aquele que passa para o outro lado sente um vazio, que as alegrias do mundo, como é que posso dizer? A pessoa busca nos prazeres. Então eu vou buscar na bebida, só que a bebida ela vai te trazer alegria e depois vai te trazer a tristeza. Vão trazer nos vícios, nas drogas. Tu não trabalhou para aquilo, tu não trabalhou por esse sentimento. É isso que ele está falando. Os prazeres mundanos vai te dar um vazio. E a devotamento, a abnegação, a caridade vai te trazer essa alegria, porque tu trabalhou para esse sentimento. Envolve a penetrante suavidade que enche o júbilo à alma. A piedade bem sentida é amor, é devotamento. Devotamento é ouvido de si mesmo, esquecer a si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados é a virtude por excelência, a quem toda a sua vida praticou o divino Messias, e ensinou na sua doutrina tão santa, tão sublime. O exemplo de abnegação ali do Cristo ali é o bom samaritano, né? Estava descendo o homem de Jericó e daqui a pouco veio 2 assaltantes, espancaram eles, roubaram tudo que ele tinha. E daí passa 2 que teoricamente era para dar um exemplo, que eram 2 religiosos, e um passa para um lado, outro passa para o outro lado da rua e ninguém ajuda. Mas vem o bom samaritano, ele esquece a si mesmo. Ele se compadece, ele sente esse sentimento de piedade, esse sentimento que está falando aqui da piedade. Ele para tudo, esquece todos os seus afazeres e limpa as feridas, pega ele, bota na mula que estava indo com ele e leva até no lugar e paga a hospedagem dele para pelo menos um dia. Isso é abnegação, ele esqueceu de si mesmo para buscar a felicidade, a alegria do próximo, para buscar esse amparo. Vou botar um exemplo aqui, mais um exemplo aqui. Por exemplo, eu não gosto de falar muito de mim, principalmente da caridade, mas como a palestra requer isso, eu vou tentar falar. Quando a gente mudou da casa de amparo ali do Vila Lobos para cá,
foi uma grande mudança. O nosso dirigente, que é o Duda Ribeiro, não tem como dizer que não é abnegado, porque um dirigente ele tem que fazer, tem várias responsabilidades. Se tu for ver, ele está quase domingo a domingo aqui, se abnegando, tirando o tempo dele, pensando como é que vai ser. Imagina quando ele mudou para cá, tantas preocupações que ele teve. Então, na outra casa, daí quando a gente começou para cá, a gente conseguia atender as 70 cestas básicas, o aluguel era R$1.000 lá, e aqui é 2.500. Daí tu imagina o impacto. Daí a gente tinha esse trabalho de doar as cestas básicas. Só que daí, começando uma dificuldade aqui e ali, conseguimos pagar o mês, só que não teve para as cestas básicas, sabe? Daí aquilo me tocou, sabe? Como assim não vamos conseguir atender quem uma cesta básica ajuda, né? É uma coisa importante. O que vamos fazer? Não conseguimos, vamos ver como é que vai. Daí, aqui a casa, a gente não tinha espaço para recolher roupa, para poder, de repente, fazer o brechó e conseguir retirar o valor do brechó para comprar. Daí eu tive essa ideia. Vamos pegar assim, então vamos fazer o brechó e com o dinheiro arrecadado vamos comprar as cestas básicas. Então, eu me propus a isso, sabe? Eu esqueci, saí do meu egoísmo, do meu devotamento, só vim aqui e me abneguei, senti esse sentimento de piedade. Comentei com o Duda aceitou a ideia, daí como eu me propus, fiquei de responsável, então as roupas, eu moro no sobrado, tive que botar tudo no quarto do meu filho, a gente ficou 2 meses por aí recolhendo roupa, e meus guris foram dormir no meu quarto. Então, é uma abnegação, é um sacrifício para a felicidade alheia, ter esse desprendimento, esse desinteresse pessoal, para uma ação voltada ao próximo. Então a gente fez esse projeto ali, eu tive que ir lá conversar, como a gente não tinha mais a casa em Vila Lobos, eu tive que buscar quem que eram os responsáveis ali, para poder ver se a gente conseguia o centro comunitário. Então conversei com o pessoal, teve todo um trabalho, isso é abnegação. Daqui a pouco eu tinha que fazer o cartaz para fazer a propaganda, para trazer aqui, para ver quem pudesse doar. Então eu tive que tirar mais tempo. Eu tive que pesquisar como é que faz o CAD. Então, tudo isso é abnegação, tudo isso é esse trabalho aqui com algo a mais. Então, fizemos um anúncio aqui, os trabalhadores da casa ajudaram nós num dia, numa sexta, no sábado foi feito o brechó e a gente conseguiu arrecadar R$1.115. Eu até fiz um vídeo aqui no meu canal no YouTube, Alan Moretti, desse brechó. Então, tu imagina o sentimento de querer fazer algo, daí tu vê todas as dificuldades aqui e ali, mas tu se propôs, tu se abnega, tu se esforça, e daqui a pouco tu vê o resultado. Quem que consegue hoje em dia trazer R$1.100 para comprar em cesta básica? Foi uma ideia, foi uma abnegação, foi um devotamento ali, juntar o pessoal, o que vamos fazer? E deu certo. Eu fui no mercado e consegui comprar 15 cestas básicas. Então foi uma satisfação, foi uma alegria, que nem foi falado, a piedade, que te deixa muito bem. Durante uns dias, então a gente já se propôs, já fizemos uma segundo brechó. Outra irmã que está recolhendo as roupas agora, já não estou precisando recolher. Aqui vamos fazer o Dia das Crianças. Sábado passado, estamos fazendo os projetos sociais, todo esse trabalho aqui também estou comprometendo a isso, mas não tem como falar eu estou, porque a gente se envolve todo mundo. Então, o pessoal aqui ajuda, todo mundo, a pessoa, como é que eu posso dizer? Aqui tem uma frase que fala isso, que é bem bonito. Você vira uma referência, a abnegação em toda parte é como uma estrela sublime, basta mostrar-se para todos nós querermos gravitar em torno da sua luz. Olha que bonito, Emmanuel fala. Então, tu vê alguém fazendo algo assim, vamos fazer um brechó ou ação solidária, tu se compra a ideia e tu está ajudando. Quando vê, tem várias pessoas te ajudando, tu consegue fazer muito mais. Então, essa é a parte do exemplo que eu queria falar. Mas a abnegação tem vários. Por exemplo, tem uma tia
que os pais dela, que a minha avó, estão ficando muito ruim, dificuldade de saúde e tudo mais, ela se abnegou da sua casa, vendeu e foi morar junto com eles para cuidar deles. Ela se abnegou. Então, todo instante a gente tem notícias para dar sobre o devotamento. Vamos continuar aqui. Por exemplo, a palestra também, a gente decidir, tira sono. Ontem fui dormir 2 horas da manhã para acordar às 6. Então a gente se abnega para fazer algo para o próximo. O profissional que escolhe o emprego ali, pensando no próximo. Por exemplo, teve um que eu estava estudando essa história, que ele era já músico, era um cara bem de vida. Daqui a pouco ele viu uma reportagem que lá na África estavam precisando de médico para fazer um trabalho lá. Ele viu, tocou a piedade, sentiu um sentimento de devoção, abnegação, e ele parou tudo, esqueceu a si mesmo e foi estudar medicina, sendo que não precisava. Quando o pessoal perguntava para ele, ele respondia que tinha essa ideia, o pessoal dava risada dele. E ele não fez a medicina, depois de 2 anos fez especialização, foi para lá, para a África, se abnegou, criou um hospital e fez um trabalho e ganhou o prêmio do Nobel da Paz. É o Eurípides, alguma coisa assim. O trabalho aqui da Casa de Amparo, dá para falar também. A viúva pobre de Jesus, estavam botando dinheiro ali na caixa de ofertas, e vários ricos botavam bastante dinheiro ali, né? Daí veio a viúva pobre e botou 2 moedas ali. E Jesus falou para os discípulos: em verdade vos digo que essa mulher deu mais do que os outros, porque todo mundo deu do que ela tinha de sobra, mas ela deu tudo o que ela tinha. Então daqui a pouco uma mãe se abnega de jantar para dar comida para os filhos. Tudo isso é abnegação, é amor e na prática. Aqui eu vou falar sobre a abnegação numa outra parte também. Aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua, é um trabalho contínuo, a abnegação. A sabedoria humana reside nessas 2 palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabe em partilha. Tomai, pois, por divisa estas 2 palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate, então melhor, a alma se assevera e o corpo se aforra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo, tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Aqui é, por exemplo, quando tu vai, por exemplo, numa casa espírita, tu vai, faz o atendimento fraterno, vem para o estudo e tu é convidado para trabalhar. Por quê? Porque o trabalho, ele é útil. O trabalho, ele te dá um ânimo, uma utilidade. Tu está vendo essa utilidade em relação ao próximo. Quem aqui já assistiu o filme Nosso Lar aqui? Então, eu já cansei de assistir filme do Nosso Lar, ontem assisti de novo. Para essa palestra dá para dizer, para assistir Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Dona Dulce, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, São Francisco de Assis. Eu já cansei, Jesus nem se fala, já cansei de ver esses filmes várias vezes, porque é uma abnegação, é um desprendimento. E o Nosso Lar é o quê? O André Luiz acaba morrendo, ele era um médico, e ele tinha família, só que vivia em vícios, até extraconjugais, e quando ele morre, ele acaba indo para o umbral, porque ele não trabalhou na caridade, não fez algo para ele receber esse amparo. E depois de um tempo que ele ficou muito ali no umbral, depois de uma oração sentida, do íntimo do coração, ele recebeu o amparo e foi direto para o Nosso Lar. Lá, quando ele chega,
ele vê toda aquela civilização. Primeiro ele é tratado espiritualmente, o seu corpo tem que ser tratado moralmente e tudo mais. Quando ele está senhor de si, ele tenta, eu quero voltar a falar com meus parentes, com minha mulher, com meus filhos. Daí o pessoal, calma, vamos ver. E daí ele percebe que para conseguir comida, a casa lá, qualquer coisa, tu tem que conseguir um bônus horas, que é o trabalho. Então, ele tinha os socorristas que faziam o trabalho, quando vinha o pessoal, tinha que dar passe, tinha vários trabalhos lá. Então, se tu queria visitar os parentes que estão aqui na Terra, ou os que já tinham morrido, ou conseguir uma nova reencarnação, tu tinha que ter um bônus horas. Um mínimo 8 horas trabalhadas, por mais forçado 4 horas de serão. Então, tu vê um filme que tem que assistir várias vezes, porque tu vê um cara egoísta e se vê o ato de servir, ajudar o próximo, e aquilo ele vigora, ele muda, chega a fazer até as obras de Chico Xavier. O livro foi... Isso aqui eu comentei. O livro foi um marco para o Espiritismo. Ele convenceu muita gente da necessidade de trabalhar, e muito em favor dos necessitados. Quem se dedicasse à caridade evoluiria mais depressa. Quem ajudasse o outro se ajudaria. A generosidade poderia soar às vezes como egoísta, mas o discurso deu bons resultados e estimulou o auxílio aos pobres. Chico Xavier sempre negou. Eu já fiz 2 palestras aqui recentemente, gravei um vídeo no meu canal sobre o Chico Xavier. E vamos gravar vários, porque ele, desde os 9 anos, é uma vida de abnegação, não se casou, não teve filho, teve que escrever 412 livros. Então foi uma vida totalmente abnegada para nos trazer conhecimento a quem nós devemos tanto, esse homem. Leia um dos livros do André Luiz, ou dos livros de Emmanuel. Leia só 1 ou 2, tu já vai ver por que eu estou falando isso. O que Chico Xavier falava sobre o trabalho? O trabalho, muitas vezes, receitava para quem ia lá fazer atendimento fraterno. Ele falava, muitas vezes receitava o trabalho como cura para a ansiedade, anestesia para a solidão, antídoto contra os obsessores e até como forma de adiar a morte. O trabalho, grosso fio da vida, repetiria. O livro Obreiros da Vida Eterna, de Chico Xavier, conta a história de 4 desencarnes. Esses 4 desencarnes, ele foi pessoas que tiveram trabalho voluntário, trabalho da caridade. Todos esses 4 receberam amparo. Conforme o desprendimento, cada um o desprendimento foi mais fácil. Mas todos eles receberam. Por quê? Porque eles se doaram em prol do próximo. Então, isso que ele fala. E quando uma pessoa trabalha muito para a caridade, quando ela está na hora de desencarnar, a espiritualidade se reúne e vê mais. Esse cara está trabalhando bastante. Acho que é melhor ele ficar mais. O exemplo disso foi Chico Xavier. Ele morreu, se encarnou com 92 anos. E ele já era para ter desencarnado antes, mas ele fazia tanto que ele ele tinha que continuar. E como o pessoal rezava muito para ele continuar vivo, continuar psicografando, ele não conseguia desencarnar. Porque quando está na hora da morte, as pessoas que ficam orando para ti, ela acaba te segurando. Então o que acontece? A espiritualidade faz o quê? Uma melhora antes da morte. Então vamos fazer melhorar, daí os parentes vão tudo embora para a gente conseguir fazer o desencarno. Então o que aconteceu? O Chico Xavier mesmo falava, o dia que o Brasil estiver muito feliz, eu vou poder desencarnar. E aconteceu a Copa do Mundo de 2002. Todo mundo esqueceu de Chico aquele dia, e no dia seguinte ele desencarnou. Então esse é um exemplo. O trabalho em favor dos outros era um remédio quase milagroso. Quem alivia é aliviado. Quem estava sempre às voltas com metáforas ouvidas de Emmanuel, as frases de efeito estimulariam o rapaz a dispensar folgas e feriados. De vez em quando Chico ouvia o vozeirão de Emmanuel em seus ouvidos. Nada se pode fazer de nada. Então tu tem que fazer algo. Seu protetor fazia questão de repetir a frase que ele mais repetia. Vamos trabalhar como se amanhã já não fosse possível fazer nada. Todo dia ele repetia isso, para tu ficar focado no trabalho da caridade e da abnegação.
Tá, então vamos continuar. Esse livro é do Emmanuel, que é um guia de Chico Xavier. Olha que legal essa parte. Fala sobre profissão. Pelos contatos da profissão, cria o homem vasta escola de trabalho, construindo a dignidade humana. Então, se tu trabalha, tu não é digno, tu sente essa coisa que tu está sendo útil para o trabalho. Contudo, pela abnegação, emite reflexos da beleza divina, descerrando trilhos novos para o reino celestial. A profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclina os semelhantes para o culto do dever. Então, no trabalho, tu tem um dever ali, tu está sendo pago, então é um dever, não é nada de caridoso ali. A abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito, te enche o espírito. É por isso que todos os povos sentem necessidade de erguer no imo do próprio seio um altar permanente em que rendam preito aos legítimos heróis. Como a maioria não faz essa abnegação, quando houve alguma história de alguém que foi muito abnegado, então o pessoal comenta. A abnegação que começa onde termina o dever. Isso que é legal. A abnegação que começa onde termina o dever. Ou numa casa espírita, uma vez por semana, só passa. Não. Vamos fazer algo mais que o dever. Algo mais que o combinado. Numa empresa, o cara que faz mais que o combinado, ele se sobressai. Ele ganha promoções, é promovido. A abnegação que começa onde termina o dever possibilita a repercussão da esfera superior sobre o campo da humanidade, que vai receber o amparo espiritual. O homem que cede suor e sangue de si mesmo a benefício de todos, sem cogitar no seu interesse, é o apóstolo das virtudes celestes. O que Jesus falava quando os apóstolos chegaram perto dele? Mestre, quem que é o mais importante? Eles queriam saber que, como eles eram os apóstolos de Cristo, eles queriam mostrar para eles quem era o mais importante entre eles. Tinha essa competição. Então Jesus olhou para eles e falou: quem quiser ser o mais importante, que sirva os outros. Tudo isso que a gente está comentando, né? Quem quiser ser o mais importante, que seja servo dos outros. Desinteresse, praticar caridade. O mais importante deve ser como o menos importante. O que é mandado deve ser como o que é mandado. O primeiro deve ser como o último, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Então, pessoal, a palestra fica para isso, que todos nós possamos praticar o devotamento, a abnegação. Todos nós possamos perguntar: que abnegação que eu fiz hoje? Que abnegação que eu vou fazer para que o Evangelho de Jesus Cristo, a Boa Nova, o Reino de Deus possa vir até nós? E é isso aí, gratidão a todos, muito obrigado.